é muito... Cara, é muito triste complicado. isso, cara. É muito complicado. E o ser humano, né, cara? É. Porque, por exemplo, uma viagem para Marte. Ó, as sondas foram lançadas em julho de 2020 Tá. e chegaram lá agora em fevereiro de 2021. São quantos meses? São 6, 7 meses de viagem. Tá. Só que isso é uma sonda, né? Que não leva gente dentro. Tá. A gente teria que demorar um pouquinho mais. Um ano, mais ou menos. Ah, é? Demora um... Com pra humano... ir. A velocidade é diferente com o humano? É, cara, porque eu até brinco no meu canal, o pessoal sabe, tem o humano tem o fator tripa. Fator tripa, né, que é o cara? fator tripa? Tripa que É aceleração? Que você tem... A sonda é só cabo, fio, manda bala. Agora, as sondas andam aí pra ir pra Marte a 80 mil km por hora, 100 mil km por hora. O ser humano não vai ter Qual que é dar... o máximo? Cara, vai ter que reduzir essa velocidade aí pela metade, entendeu? Só que qual que é o problema? Mas não tem como você fazer uma aceleração contínua pra não ser esse pique, assim. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega nessa velocidade e a gente nem sente ou não existe isso? Não, vai sentir. Vai sentir? Vai sentir, cara. Não vai ter É como. muita velocidade. É né? muito. E tem outro problema também, cara. Eu com o meu Palio chego quanto? No máximo uns 80, 90, ele gritando. Mas se for aquele Uno com a escada em isso cima... que eu ia falar, aquele isso que eu ia Uno falar. O Uno com a escadinha. Uno com a escada, velho. Esse vai. Cara, esse aquele... vai. Por que não fazem naves espaciais no formato de Uno com escada? A gente quebraria a barreira isso. da luz, cara. Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó, os marcianos aí. Eles viraram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então assim. É poético, mas é bonito pra caramba, por aí, né? Mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando os caras quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. Canais. Só que canais, a tradução do canali são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no sistema solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Foi ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou... Eu não sabia dessa história, faz todo sentido.
Aí a partir dali veio toda Os a caras vão história dos observando e falar, marcianos. tá mudando Tá aqui, mudando. tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras Caramba. agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que eram, aqui os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, Guerra tudo dos veio Mundos, nisso. é. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65, pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando, vem. Bradbury e tal, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso vem de toda essa história aí. Então, Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. E por estar mais perto, né? E por ser Vênus tá mais Vênus perto. tá um pouco mais perto, mas Marte... por estar mais perto do Sol, talvez a galera não acreditava que teria... Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele se assemelha muito com a Terra. Tem temperatura, tem estação do ano. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. O quê? Que é igual um dia nosso, praticamente, né? O nosso é 23,56, aí 24,40. Caramba, então, ele tem uma rotação parecida. O ângulo dele é muito parecido também. A Terra é inclinada a 23 graus e meio, ele é 25. Então é muito parecido. E o tamanho dele? Aí é o tamanho, ele é bem menor, ele é metade do tamanho da Terra. E ele tá mais longe também, então ele é muito frio.